O detetor de metais apitou novamente, mesmo depois de eu ter esvaziado meus bolsos pela segunda vez. O oficial de justiça levantou rapidamente o olhar, lançou um breve olhar para as câmaras que se alinhavam atrás das portas de vidro e me acenou para entrar, como se eu fosse apenas um incomodo formal. Flash, flash. Alguém gritou meu nome, como se fôssemos velhos amigos. Mas não éramos. Apertei a alça da minha pasta, dei 2 passos em direção ao saguão e senti o ambiente ao meu redor pesando sobre mim, formulando um verdito antes mesmo que qualquer juiz tivesse a chance de se pronunciar. Se você já sentiu esse peso de um lugar, que o julga antes de você ter a chance de se defender, saiba que não está sozinho. As salas de tribunal têm um cheiro peculiar, uma mistura de cera de polir o chão, papel, café frio e uma tensão metálica que nunca parece desaparecer das paredes. Mas neste prédio havia algo a mais, a presença do público. O corredor estava lotado de repórteres, celulares erguidos, lentes abertas, rostos famintos por uma história que pudessem compartilhar sem pensar 2 vezes. Família, dinheiro, queda, uma manchete que não requer nuances. Não procurei meus pais, sabia exatamente onde estariam. Primeira fila, corredor central. Eles sempre preferiam uma boa visão. Minha irmã, Jana, já estava lá, com as mãos juntas e as costas retas, o rosto cuidadosamente suave, aquele olhar ferido que ela havia treinado desde a infância. Eu queria gritar, por favor, não me responsabilizem pelo que está prestes a acontecer. Sentei-me à mesa dos réus. Ao meu lado, minha advogada, doutora Valerie Koller, colocou um bloco de anotações à minha frente, sem me olhar. Desligo o celular, ela disse em um sussurro. Eu acenei com a cabeça e fiz o que ela pediu. Do outro lado, o advogado da minha família ajeitava a gravata como se preparasse para um grande discurso. Ele sorria para a sala, mas não para mim. Seu sorriso dizia: fui pago para resolver isso e sei que posso. A secretária do tribunal chamou o caso. Meu sobrenome reverberou nas paredes, como se fosse mais pesado que o normal. A abertura do julgamento foi rápida, direta, impecavelmente polida, com acusações de uso impróprio de recursos, alegações sobre empréstimos pessoais, uma narrativa bem montada sobre uma família forçada a tomar decisões dolorosas para se proteger. O homem falava sobre responsabilidade e prestação de contas, como se estivesse lendo um folheto publicitário. Raramente mencionava meu primeiro nome, ele preferia se referir a mim como ré. É mais fácil falar de uma ré do que de uma pessoa. Enquanto o advogado discursava, observei Jana. Ela se secava os olhos no momento certo, se recompondo, deixando a mão cair, parecendo envergonhada por todos estarem prestando atenção nela. Quando o advogado pronunciou o valor, uma quantia que reverberava na mente como um eco doloroso, Jana se encolheu, como se o simples ato de falar causasse dor. Era uma cena digna de um prémio, e se houvesse uma premiação, Jana teria um troféu na prateleira. Meus pais desempenhavam seus papéis à perfeição. Meu pai se inclinou para a frente ao ouvir o advogado mencionar a pré-carga. Minha mãe balançou lentamente a cabeça, como se os fatos em si fossem uma ofensa. Eles não olhavam para mim, seus olhos estavam fixos no juiz. Era intencional. Quando se deseja que a autoridade acredite em você, é para ela que se olha. Minhas mãos repousavam planas sobre a mesa. Não estavam entrelaçadas, nem tensas, apenas planas. Era um reflexo, uma maneira de manter o sangue em movimento e a expressão serena. Atrás de mim, câmaras clicavam, capturando cada momento. Alguém sussurrou meu nome novamente, desta vez mais baixo, como se quisesse que eu me virasse e dissesse algo que pudesse ser usado sem contexto. Quando chegou a sua vez, Valerie se levantou e disse que nos pronunciaríamos no momento oportuno, antes de se sentar novamente. Ela não estava contestando história, não era necessário. Não naquele instante. O juiz acenou com a cabeça, com um ar neutro e profissional, em uma monotonia controlada que indicava que ele estava prestando atenção. O advogado do outro lado apresentou evidências. Documentos foram entregues, um monte tão robusto que impressionaria qualquer um que confundisse papel com verdade. Ele falava sobre linhas do tempo e motivações. Discutia preocupações e valores familiares com a confiança de alguém que nunca teve que se preocupar com isso.
Em um momento, deixei meu olhar deslizar para a sala do público. Reconheci alguns rostos do bairro onde cresci, pessoas que haviam testemunhado minha partida e tiraram suas próprias conclusões sobre mim. Estavam ali pela mesma razão que as câmaras, queriam ver se eu sentia vergonha. O juiz fez uma pergunta sobre o processo. O advogado respondeu com facilidade. Mais uma pergunta, mais uma resposta. O ritmo se estabelecia. Assim deveria ser, uma rotina inevitável. Quando o advogado finalmente se sentou, lançou um olhar breve para Jana, satisfeito, quase imperceptível. Jana respondeu com um pequeno aceno, tão sutil que só era notado por aqueles que já o conheciam. Eu reconheci aquele aceno de mesas de cozinha, de estacionamentos, de conversas que nunca abordavam o que realmente importava. Pensei em me levantar, em dizer algo contundente, algo simples que cortasse a névoa daquela situação. Mas não o fiz. Esse seria o papel que haviam escrito para mim, irado, defensivo, emocional. As câmaras adorariam. Em vez disso, optei por ouvir. A oficial de justiça anunciou uma breve pausa para organizar os documentos. As cadeiras se arrastaram, vozes começaram a fluir. Meus pais se inclinaram um para o outro, sussurrando. Jana olhou para as repórteres e lhes ofereceu um sorriso triste, como se dissesse: eu não quero estar aqui, mas não posso evitar. Nesse momento, alguém tirou uma foto exatamente quando ela comprimia os lábios. O timing foi perfeito. E eu permaneci ali, sentado. Valerie se inclinou em minha direção, sua voz baixa e suave como um sussurro. Está tudo bem? Eu respirei fundo e respondi: sim, não foi rebeldia. Foi precisão. Certo, ela murmurou, embora não parecesse muito confortável. Estava pronta, isso sim. Enquanto isso, o advogado da família atendeu uma ligação e, ao se afastar, soltou uma risada rápida e estrondosa, como se tivesse ouvido uma piada que ninguém mais poderia compartilhar. Logo, guardou o telefone, alisou seu paletó e colocou novamente aquele semblante seguro que já conhecíamos. O juiz retornou à sala e todos tomaram seus lugares. O ambiente parecia se comprimir, como se alguém tivesse conectado um fio invisível. Ele começou a folhear os documentos, não de maneira superficial, mas como alguém que lê atentamente. Em certo momento, parou em uma página, recuou e avançou novamente. Seu lápis bateu uma vez na mesa, um som que ecoou como um sinal de alerta. Ele não olhou para cima. Jana, ao meu lado, mudou de posição. Um movimento sutil, mas eu percebi. Ela lançou um olhar para o seu advogado e, em seguida, voltou a fixar os olhos no juiz, entrelaçando as mãos com mais firmeza. O juiz se clareou da garganta e eu senti um leve formigamento na nuca. Era como se o ambiente estivesse mudando de opinião sobre mim. Não era medo, mas um estado de alerta. Ele voltou a ler as páginas, então olhou para mim e, novamente, para os papéis. O lápis parou de bater. Doutora Koller, disse ele, com uma calma impressionante. Valerie se levantou imediatamente. Sim, senhor presidente, respondeu ela. O juiz não respondeu de imediato. Virou mais uma página, tirou os óculos e os colocou ao lado. As câmaras se ajustaram e uma sensação estranha pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu mantive as mãos planas sobre a mesa e o som da ventilação se fez ouvir. O coração de Jana deu uma pausa momentânea, mas logo ela recuperou o fôlego. O juiz ergueu o olhar e, pela primeira vez naquela manhã, não focou nos documentos, no advogado ou na plateia. Ele fixou os olhos em mim. Meu maxilar se tensionou involuntariamente, mas eu segurei firme, como se estivesse segurando algo que não deveria estar exposto. O olhar do juiz era calmo, paciente. Eu ainda não havia respondido e não havia necessidade. A lembrança que surgiu em minha mente não era do tribunal, mas do nosso jantar em família, onde a comida raramente era o foco. Crescemos em um lar onde o silêncio era aceito como um sinal de concordância e a atenção precisava ser conquistada. Jana aprendeu isso cedo. Ela dominou a arte de se sentar corretamente, de falar de forma precisa e de formular cada decisão como se beneficiasse outra pessoa.
As professoras a adoravam, os vizinhos a elogiavam e meus pais a chamavam de sensata antes mesmo de ela completar 10 anos. Se Jana esquecia algo, era apenas um mal-entendido. Mas quando eu esquecia, era um sinal de falha. Eu era a criança que fazia perguntas nos momentos inadequados, que não sorria sob pressão, que levava as regras a sério, mesmo quando ninguém estava prestando atenção. Eu parecia destoar em uma família que acreditava que a imagem era tudo. Meu pai costumava dizer, meio em tom de brincadeira, meio a sério: a percepção é 90% do sucesso. Jana assentia, como se fosse uma verdade universal. Eu, então, perguntei uma vez sobre os outros 10%. Ele não gostou da pergunta. No ambiente escolar, as dinâmicas familiares já estavam bem definidas. Jana, sempre brilhante, trazia para casa certificados e prémios, explicando-os com entusiasmo para que, de alguma forma, ninguém pudesse duvidar de suas conquistas. Eu, por outro lado, chegava em casa com boletins, tentando me fazer invisível à mesa do jantar. Enquanto meus pais perguntavam a Jana sobre seus planos futuros, eu me via sendo questionada sobre uma ideia nebulosa que mudava a cada ano, dependendo do que eles não compreendiam: esportes, tecnologia, idiomas, tudo que não soava como uma escolha digna de aplausos. Certa vez, ao mencionar que poderia me alistar no exército, um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Não era um silêncio de raiva, mas de estranhamento, como se o ambiente tivesse congelado. Minha mãe largou a garfo, necessitando de ambas as mãos livres, e meu pai me lançou um olhar que revelava sua confusão. Jana soltou uma risada breve, quase como um reflexo, e rapidamente tentou suavizar a situação. Ela só gosta de estrutura, disse, como se eu fosse um quebra-cabeça que ainda estava sendo montado. Meu pai, com seu tom habitual, respondeu: não é uma profissão, isso, com um ar de desaprovação. Não é cruel, claro. Jana logo complementou: é só uma fase. E eu, sem jeito, concordei em silêncio. Aprendi que contestar só fornecia mais combustível para a narrativa deles. Segui em frente, terminei o ensino médio e enfrentei formulários que ninguém parecia disposto a me ajudar a preencher. Aprendi a arte de esperar. Na noite que antecedeu o meu início no treinamento básico, meus pais me abraçaram como se estivessem se despedindo de alguém que acreditavam que logo veria a luz. Jana prometeu que iria me visitar sem perguntar onde eu seria designada. Ela já tinha uma história pronta sobre o meu futuro para compartilhar com os outros. O treinamento era simples de uma forma que minha família nunca foi. Havia um objetivo claro: ou você faz o trabalho ou não faz. Você segue regras ou enfrenta as consequências. Ninguém se preocupava com como as coisas pareciam quando não funcionavam. Isso fazia sentido para mim. Mantive a cabeça baixa, aprendi rápido e, raramente, ligava para casa. Quando fazia, as conversas eram breves e educadas. Minha mãe sempre perguntava se eu estava bem, enquanto meu pai queria saber quando eu me tornaria parte de algo sério. Jana, por sua vez, falava sobre sua carreira em ascensão, promoções e as pessoas que depositavam confiança nela. Ela usava a palavra confiança como outros falariam de posses. Com o passar dos anos, minha vida se tornava uma sombra da dela. Mudava de lugar quando ordenado, permanecia onde era preciso, mas nunca falava sobre o meu trabalho, pois não podia, e em casa, isso não mudaria nada. A vida de Jana crescia, repleta de títulos, responsabilidades e contatos. Ela dominava a linguagem da conformidade e da influência, como se soubesse como soar prestativa enquanto impunha condições. Em feriados, quando aparecia em casa, ela preenchia o ambiente com sua presença. Organizando diálogos como se fossem reuniões, ela respondia às perguntas que me faziam antes que eu pudesse abrir a boca. Amara se vira, dizia, com um sorriso que carregava uma conotação disfarçada. Para Jana, descomplicado era um código, um sinônimo de pequeno, inofensivo e fácil de gerenciar. Os meus pais acenaram com a cabeça, reconhecendo a nova versão de mim que havia se estabelecido em casa. Com o tempo, quando eu deixei de aparecer em reuniões familiares durante os feriados, ninguém parecia se importar. Minha mãe deixava mensagens que transpareciam preocupação, mas sem fazer perguntas diretas. Meu pai, por sua vez, compartilhava artigos sobre carreiras que achava apropriadas para mim.
Jana mandava mensagens que começavam com um simples "só para ouvir de você" e terminavam em conselhos que eu nunca solicitei. Eu deixei tudo isso de lado, era mais fácil assim. A separação da minha vida anterior não ocorreu de forma limpa, ao contrário, ela se estreitou. O barulho da vida familiar se dissipou e o que sobrou foi o trabalho. Um trabalho que não se importava com quem eram meus pais ou como minha irmã se apresentava. Era um trabalho que contava, especialmente quando você precisava ser confiável às 3 da manhã, no momento em que um sistema falhava. No serviço, aprendi que os problemas mais perigosos não são os que fazem barulho, mas sim aqueles que permanecem silenciosos, pacientes e entediantes, até que se tornam insuportáveis. Meu momento decisivo ocorreu em um exercício noturno, quando uma falha simulada começou a se espalhar por um sistema que ninguém havia documentado corretamente. As pessoas entraram em pânico, as vozes se elevaram e as listas de verificação não correspondiam à realidade. Eu parei de ouvir o barulho e passei a seguir os dados. Conseguimos controlar a situação. Ninguém aplaudiu e o ambiente voltou a ficar silencioso. Isso era suficiente. As promoções vieram, como costumam ocorrer em estruturas que não fazem alarde delas. Mais responsabilidades aqui, um uso mais rigoroso ali, mais documentos, menos margem para erros, mais coisas para assinar, pois você aprende o valor do silêncio. Não contei nada à minha família, não por rebeldia, mas por eficiência. Corrigir não teria trazido nenhum benefício. Com o tempo, o trabalho se tornou menos visível e mais sensível. Você aprende a informar pessoas que precisam de resultados, mas não do processo. Aprende a ler os ambientes e a saber quando é melhor ficar em silêncio. E, em algum momento, você recebe uma verificação de segurança não como uma honra, mas como uma obrigação. Na Alemanha, isso não significa poder, significa preencher formulários, fazer declarações e participar de conversas em que alguém mais organiza o seu passado. A estabilidade financeira não é um detalhe, é um critério. Não porque a pobreza seja imoral, mas porque a pressão torna as pessoas vulneráveis. E a vulnerabilidade é o que os sistemas temem. Quando minha verificação avançou para um nível superior, não houve cerimônia, apenas uma notificação, uma assinatura e um lembrete sobre declarações de bens, trabalhos paralelos e potenciais conflitos de interesse. Preenchi tudo de forma clara. O que eu tinha era manejável, mas o que eu não tinha era ainda mais importante: dívidas. Não pensei na minha família ao assinar, eles não faziam parte do meu cotidiano operacional. De volta à sala de reuniões, percebi como a atenção se deslocava. Era como se uma multidão percebesse que um roteiro não se encaixava bem. Jana ajustou a manga, lançando um olhar para meus pais, como se estivesse conferindo suas marcações. O privilégio de ser o filho favorito leva você a acreditar que o ambiente sempre se ajustará ao seu redor. O juiz voltou a olhar os documentos, não para ler, mas para comparar. Enquanto os olhos de Jana percorriam as páginas, parecia que ela estava mais interessada na precisão das palavras do que em seu conteúdo real. Isso me fez perceber que seus pensamentos estavam longe. Minha mãe, sentada à mesa, mantinha uma postura rígida, as mãos tão bem entrelaçadas que os nós dos dedos estavam brancos. Meu pai, por outro lado, estava reclinado na cadeira e a confiança que costumava exalar parecia cada vez mais tênue, enquanto os cálculos em sua mente se tornavam evidentes. Jana mantinha o rosto impassível, mas eu sentia que a leveza que costumava acompanhá-la havia desaparecido. O que antes era um jogo agora se transformara em trabalho árduo. O advogado, de pé ao lado, parecia hesitante, abrindo e fechando a boca como se aguardasse permissão para falar, mas essa autorização nunca chegava. Um flash de memória me atingiu, um telefonema de Jana, anos atrás, que surgiu do nada. Sua voz, clara e profissional, me perguntava como eu estava. Respondi que estava bem. Ela insistiu, questionando se eu precisava de algo, e eu disse não. Então, ela expressou sua preocupação de que eu estivesse me subestimando. Eu a tranquilizei, afirmando que não era o caso. Ela riu brevemente, aquele riso familiar, e disse que só queria o melhor para mim. Naquela época, não discuti. Discutir era um presente que eu dava a Jana, enquanto o silêncio lhe tirava o poder. O juiz, ao lado, separou um documento do restante da pilha.
Um gesto pequeno, mas que ressoou como um sinal. Lembrei-me de um dia em que meu celular não parava de vibrar. Tudo parecia normal no início daquela jornada. O mesmo controle na entrada, o murmúrio de um prédio onde o silêncio era a norma. Estava sentada em minha mesa quando uma notificação desconhecida piscou na tela. Notificação Tribunal de Falências. Meu nome estava escrito corretamente e isso, por si só, limitava as opções que eu tinha. Abri o arquivo e o li rapidamente, tentando não me entregar ao desespero. Depois, fui mais devagar, absorvendo cada palavra. Era um pedido formal para a abertura de um processo de falência contra mim, um pedido de credores que se diziam legítimos. E, no topo da lista, estava o nome de Jana, seguido dos meus pais, como se eles estivessem ali para testemunhar a dor que isso trazia. As acusações eram organizadas, mencionando um suposto empréstimo privado e um património familiar que eu teria mal utilizado. As palavras, cuidadosamente escolhidas, soavam mais como uma armadilha do que como fatos, escritas por alguém que sabia como causar danos antes que a verdade fosse apurada. Não liguei para Jana. Não liguei para meus pais. O documento já havia-me dito como aquela conversa se desenrolaria, preocupação, pesar, a sensação de que não havia outra escolha. Palavras que são sempre usadas quando se busca controle sem assumir responsabilidades. Fechei o arquivo e permaneci em silêncio enquanto as implicações daquela notícia se organizavam em minha mente. Um processo de falência não é apenas uma questão financeira, é uma questão de confiança. É uma anotação em sistemas que não se preocupam com emoções. E na minha área, a instabilidade financeira não é uma questão pessoal. É um gatilho, uma situação que se arrasta. Mesmo que as acusações sejam infundadas, elas desencadeiam investigações. Não porque alguém queira me julgar, mas porque é preciso se resguardar. Jana compreendia isso perfeitamente. Ela não queria apenas me enfrentar, queria me desmantelar. Decidi encaminhar o pedido para Valerie. Uma linha, um olhar imediato. Valerie não demorou mais de 1 minuto para responder. Sem se preocupar em me devolver a mensagem, eu me levantei, bloqueei a tela do celular e caminhei pelo corredor, que estava sempre um pouco frio demais. Meus colegas acenaram em reconhecimento, um gesto habitual. Mantive meu ritmo constante, a urgência atrai a atenção e a atenção gera perguntas. No carro, sentei por um momento com as mãos no volante, não porque estivesse sobrecarregado, mas porque precisava de um espaço para pensar sem interrupções. Jana havia feito uma escolha cautelosa, mergulhando em um mundo de termos jurídicos e financeiros, explorando registros públicos, assuntos que se movem mais devagar que a raiva, mas mais rápido que as correções. O pedido que havia chegado até mim mencionava uma antiga estrutura fiduciária que eu havia utilizado nos meus primeiros anos para gerenciar um pequeno fundo e um veículo. Inativa, limpa, monótona. Mas agora eles transformaram isso em um cofre, trazendo prazos e insinuações de pressão, como se soubessem algo sobre o meu espaço de tempo, como se tivessem acesso a um calendário que não deveriam ter. Em vez de ir para casa, dirigi-me ao Aleri. Ela me recebeu com uma pasta de documentos já marcada. Sem rituais de boas-vindas, sem tentativas de acalmar, apenas um espaço reservado para a reunião, a porta fechada. Pedido de terceiros, ela disse, folheando as páginas com uma certa agressividade. É estratégico, respondi. Ela levantou os olhos. Você sabe o que isso pode desencadear na sua área? Sim, ela assentiu. Ótimo, então vamos aos fatos. Começamos a revisar cada linha. O alegado empréstimo. Sem transferência, sem extrato bancário, sem contrato que justificasse tal nome. Os montantes eram redondos, impressionantes, mas de uma suavidade suspeita. A descrição da estrutura fiduciária parecia ter sido feita por alguém que entendia o conceito, mas não a mecânica por trás dele. E então havia o que eles apresentaram como prova. Um acordo com uma assinatura que deveria se parecer com a minha. Perto o suficiente para enganar um olhar desatento, mas errado para qualquer um que pudesse comparar. Querem que você aceite, disse Valerie. Paga algum tipo de indenização para que isso desapareça. E a auditoria continua, retruquei. Sim, respondeu ela.
Mas se você concordar, parecerá um reconhecimento de culpa. Ela empurrou uma folha à minha frente. E aqui está o erro que eles não pensaram. Era um documento autenticado, um selo que deveria parecer tão oficial que ninguém se atreveria a questionar. Abaixo, o nome da minha mãe. Ao lado, um carimbo de serviço que eu conhecia dos tempos dela na prefeitura. Valerie apontou: o selo é antigo, a identificação está inválida há anos e eles colocaram uma data que não bate. Respirei fundo e soltei lentamente o ar. Sua mãe ainda tem esse selo? Ela perguntou. Provavelmente não, respondi. Usar isso é um crime. O ambiente se tornou silencioso, não pesado, mas preciso. Discutimos a estratégia. Valerie não se interessava por dramas, ela queria resultados. Não vamos mostrar tudo de imediato, afirmou. Vamos deixá-los confortáveis. No coração da cidade, onde o ritmo frenético da vida cotidiana se misturava ao murmúrio de preocupações e esperanças, um drama silencioso se desenrolava. Era um período de tensão para Mara, que decidira, com firmeza, não alterar nada em sua rotina. Nos dias que antecederam a audiência, ela se isolou, evitando telefonemas da família e ignorando mensagens que transpareciam preocupação. A única ponte com o mundo externo era Valerie, sua confidente e aliada. Essa não era uma fuga, mas uma demonstração de disciplina em tempos de incerteza. Jana, por outro lado, não conseguia manter a calma. Em um impulso, enviou uma justificativa adicional, aprimorando sua narrativa com detalhes que acreditava serem provas de sua força. Os que estão seguros tendem a ser específicos, pensou Mara, e nesse ponto, as pessoas muitas vezes tropeçam. Ela se lembrava de um pequeno racha no escudo de Jana, um vislumbre de vulnerabilidade que havia presenciado meses atrás, sem saber como isso se revelaria mais tarde. A lembrança surgiu durante um evento beneficente em um hotel à beira do rio Meinu, onde sua mãe insistira em comparecer. Só para mostrar que ainda estamos juntos, dissera ela, com aquela determinação característica. Jana estava encostada no bar, entre dois indivíduos que pareciam ter aprendido a traduzir emoções em números. Um deles falava, de maneira casual, sobre uma auditoria interna na empresa, como se estivesse comentando sobre o clima, tentando evitar perguntas mais incisivas. O sorriso de Jana era cordial, mas seus olhos se fixaram por tempo demais na palavra auditoria. Quando a música se intensificou e as conversas se dispersaram em pequenos grupos, Jana puxou Mara para a cozinha do salão, como se fosse um ato espontâneo. Você sempre tão certinha, disse ela, com um tom que carregava uma crítica velada. Você realmente acredita que as regras são inflexíveis? Sim, respondeu Mara, segura de sua posição. E as exceções? Questionou Jana, como se falasse de maneira teórica, sem pensar em suas próprias justificativas. Uma risada breve escapuliu de seus lábios, mas logo se transformou em um silêncio abrupto, como se a própria ideia assustasse. Você é inflexível, Mara. Naquele momento, ficou claro que Jana precisava de flexibilidade, de tempo. E quando Mara eventualmente se deparou com o pedido de falência, compreendeu que sua amiga não conseguiria comprar aquele tempo no mercado. Assim, Jana decidiu tentar com ela. Valerie havia enviado apenas a página 9 do documento, onde uma frase sobre um prazo estava inserida de forma tão casual que parecia fazer parte do bom senso, mas na verdade, não era. Era uma suposição que chamara a atenção de Mara, pois não estava registrada publicamente, como Valerie lhe explicara ao telefone. Isso confirma que você está montando um quebra-cabeça maior do que deveria, dissera ela. E, por isso, Mara também percebeu o porquê. No dia da audiência, tudo já estava decidido, não pelo juiz, mas pela matemática dos fatos. No salão da audiência, o juiz organizava os documentos de forma metódica, separando-os como alguém que busca padrões em meio ao caos. O advogado da família tentava recuperar o controle da situação, falando mais devagar, repetindo a história do suposto empréstimo, como se a repetição pudesse substituir provas concretas. Ele discorria sobre proteção e cuidado, lançando um olhar para Jana, que parecia a voz da razão, sacrificando-se em nome de algo maior. Jana, com seu semblante sereno, deixava uma lágrima escorregar no momento exato, enquanto as câmaras capturavam cada movimento seu vorazmente, como se aquela cena fosse um espetáculo a ser consumido.
O juiz, com um olhar curioso, não fazia perguntas de maneira agressiva, mas sim com interesse genuíno. Ele buscava documentação, corroborar informações. Por que agora? O que havia mudado? De onde veio essa informação? Cada resposta apresentada parecia razoável isoladamente, mas, juntas, tornavam-se frágeis. Quando o advogado mencionou novamente aquele intervalo de tempo, a pressão e a urgência que permeavam o caso, o olhar do juiz permaneceu fixo na página por um instante que pareceu longo demais. Ele não comentou, apenas anotou algo. Era uma diferença notável entre um teatro e um tribunal. No primeiro, o silêncio é um efeito, no segundo, é uma forma de trabalho. O juiz então voltou-se para Valerie, Doutora Koller, quer ouvi-la. Valerie se levantou, abotoou seu paletó e começou a falar com a precisão de quem estava diante de uma prova técnica. Senhor Presidente, a petição alega uma grave ameaça financeira e se baseia em alegações de pressão temporal e riscos que os requerentes não poderiam conhecer a partir dos documentos disponíveis. Ela considerava aquelas alegações como especulativas e obtidas de forma inadequada, revestidas de uma aparência de plausibilidade. Com um movimento firme, entregou um documento à assistente jurídica, que o passou adiante. Aqui está a fidúcia a que os requerentes se referem. Está inativa há anos. Sem saídas, sem irregularidades. O juiz começou a folhear os papéis. Aqui está a comparação de assinaturas, continuou Valerie. A assinatura do alegado empréstimo difere das assinaturas verificadas. O advogado da família se levantou parcialmente da cadeira. Senhor Presidente, começou, mas o juiz levantou a mão. Você terá a sua oportunidade, respondeu ele. Valerie então ergueu a última folha. E aqui está a certificação. Um selo oficial que, segundo a identificação, não pode mais ser utilizado há anos. O juiz não parecia surpreso, mas sim intensamente focado. Um murmúrio percorreu a sala, um suspiro que se desviou momentaneamente. O juiz levantou os olhos e se dirigiu à minha mãe. Senhora Elas, este é o seu selo? Minha mãe abriu a boca, a fechou e a reabriu, hesitante. Eu não sei, respondeu com a voz fraca. Não o uso há anos. Mas o juiz não estava ali para fazer perguntas vagas. Calma, é o seu selo, insistiu ele. Olhando para Jana, a expressão de pânico na face de minha mãe era evidente. Jana não respondeu. Sim, murmurou minha mãe, e aquelas palavras caíram pesadas, mais pesadas que qualquer insulto. O juiz fez mais anotações. Obrigado, disse ele, enquanto Valerie deixava a atenção da sala parar. Senhor Presidente, não esperamos que todos os detalhes familiares sejam esclarecidos hoje, mas solicitamos a rejeição desta petição externa. Ela é infundada, cria uma urgência artificial e tem consequências que os requerentes ou ignoraram ou usaram de forma consciente. O advogado da família agora estava de pé, firme. São acusações graves, documentos sérios, afirmou o juiz, e estão em minhas mãos. Ele se voltou para o advogado. Explique-me a origem desse empréstimo. Uma acordação interna da família, respondeu o advogado. Informal. Informal nessa magnitude em comum, concluiu o juiz, com um olhar que deixava claro que continuaria a investigar a veracidade daquele caso. Era um dia tenso no tribunal, onde cada palavra ressoava como um eco de incertezas. O juiz, com seu olhar calmo, examinava os documentos que estavam sobre a mesa, enquanto o advogado tentava justificar a situação inusitada que levou ao pedido de falência. Ele insistia que a documentação estava ali, mas o juiz parecia cético, batendo levemente com a caneta em um antigo selo que ornamentava a pasta. Essa documentação levanta mais questões do que responde, disse ele, lançando um olhar sério para mim. O silêncio que se seguiu era profundo, quase palpável. Então, ele me questionou diretamente. Senhora Elas, você está atualmente empregada? Um simples sim escapou dos meus lábios, enquanto sentia a tensão de Jana ao meu lado, como se ela estivesse segurando a respiração. Em qual função? Continuou ele. A sala parecia ter congelado enquanto eu respondia, sou soldada da Bandswehr em serviço ativo.
Um murmúrio na parte de trás da sala começou, mas foi interrompido rapidamente pelo olhar severo do guarda. O juiz acenou com a cabeça, como se estivesse absorvendo cada palavra. Você está em uma posição que exige uma verificação de segurança, indagou ele. O advogado da família abriu a boca, mas o juiz levantou a mão, silenciando-o antes que pudesse interromper. Sim, respondi, e a pausa que se seguiu era tão precisa que parecia o funcionamento de uma máquina que parou abruptamente. O juiz virou-se para o advogado, perguntando se os requerentes estavam cientes dessa informação ao fazer o pedido. O advogado hesitou, mas finalmente respondeu: sabíamos que a senhora Ela está empregada. O juiz, porém, não se deixou levar por essa resposta. Não perguntei isso. Sabiam sobre a natureza da sua atividade e as consequências de um pedido de falência para a verificação de segurança? Jana se inclinou para frente, claramente nervosa. O juiz observou sua expressão inalterada. Você não é a representante legal. Espera até ser chamada. O rosto de Jana ficou rígido e, por um breve momento, a máscara que todos usavam caiu, capturada pelas câmaras em um instante de vulnerabilidade. O advogado, tentando retomar o controle, disse que considerava a questão irrelevante. O juiz, em uma resposta lenta, parecia ponderar a afirmação. Interessante, murmurou enquanto folheava os papéis em sua frente. Um pedido de falência não é um passo neutro. Ele tem repercussões que vão além do saldo bancário, especialmente quando se trata da confiabilidade e capacidade operacional de uma soldada. Senti minha mãe apertar a bolsa, como se o corpo pudesse oferecer algum tipo de segurança. Meu pai endureceu-se ao meu lado e Jana mantinha os lábios firmes, olhando para frente, sem demonstrar emoção. O juiz me direcionou novamente sua atenção. Você forneceu as informações financeiras necessárias para a sua verificação de segurança? Sim, respondi. Alguma vez você foi notificada por violações das obrigações financeiras? Não. Ele fez uma anotação antes de se voltar para o advogado da família. Como você explica a urgência alegada e, especialmente, as informações sobre um prazo que não está claro nos registros? O advogado hesitou, buscando palavras. Foi uma suposição baseada em práticas gerais do setor. Qual setor? Questionou o juiz, com a paciência começando a se esgotar. O advogado balbuciou algo sobre segurança pública, mas o juiz virou-se para Valerie. Doutora Koller, existe alguma publicação pública de um cronograma de serviço da sua cliente? Não, senhor presidente, respondeu Valerie. A atmosfera no tribunal tornava-se cada vez mais densa, como se todos estivessem à beira de um precipício, esperando pelo desfecho de um drama que parecia se desenrolar sem fim. A atmosfera no tribunal estava carregada, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. O juiz, com um olhar penetrante, voltou-se para os presentes, sua voz imutável, mas a tensão no ambiente era palpável. Estou curioso para saber como essa suposição se transformará em uma justificativa escrita, declarou, enquanto folheava os documentos na mesa. Em seguida, ele soltou a caneta, sua expressão se mantendo firme. Além disso, tenho sérias preocupações com a utilização de um selo de serviço antigo em um documento privado. Ele se voltou para a assistente judicial com um pedido claro: por favor, registre isso. Foi então que meu pai, repentinamente, se levantou. Senhor Presidente, nós só queríamos ajudar, disse ele, sua voz trêmula. O juiz o encarou, sua pergunta cortante: a quem exatamente você se refere? A sua filha ou à sua versão dos fatos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai hesitou, abrindo e fechando a boca, como se as palavras estivessem presas. O juiz, porém, prosseguiu, como se nada tivesse mudado. Este tribunal não está aqui para resolver dinâmicas familiares. Ele existe para determinar se um processo de falência pode ser iniciado e, neste momento, não vejo evidências suficientes de insolvência. Não há dívidas verificáveis, apenas uma construção de pressão. O advogado da família tentou recuperar o controle da situação, insistindo, independentemente da atuação da parte contrária. Mas o juiz o interrompeu. Um processo não pode se basear em documentos cuja autenticidade é duvidosa.
Ele fechou parcialmente o dossiê, como quem marca um lugar. Em seguida, com a mesma calma, pronunciou a decisão que ecoaria na sala. O tribunal rejeita o pedido de falência. A abertura do processo não será autorizada. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O tempo parecia parar enquanto os presentes absorviam as palavras. Então, um murmúrio começou a se espalhar, as cadeiras rangendo enquanto os repórteres se preparavam para mudar suas manchetes. O juiz levantou o olhar novamente. Além disso, continuou, os documentos, especialmente a certidão e o uso de um selo de serviço que não está mais em vigor, serão encaminhados aos órgãos competentes para uma análise mais aprofundada. Minha mãe respirou fundo enquanto o rosto de Jana perdia a cor e, desta vez, nenhum treinamento poderia mudar isso. A sessão está encerrada, anunciou o juiz, fazendo o martelo descer. Não houve estrondo, apenas um ponto final. As câmaras avançaram em busca de reações, lágrimas, raiva. Valerie colocou a mão em meu braço, quebrando meu transe. Vamos, disse ela. Levantei-me ao seu lado, sem olhar para minha família enquanto nos dirigíamos à porta. Não era necessário, o tribunal já havia testemunhado suficiente. Assim que saímos para o corredor iluminado, a luz não trouxe alívio. As perguntas começaram a cair como chuva. Senhora Ellis, um comentário? Você tomará alguma medida contra a sua família? Valerie deu um passo à frente, protegendo-me da enxurrada de perguntas. Sem comentários, respondeu com firmeza. Não hoje. As portas do elevador se abriram e entramos. Assim que as portas se fecharam, o barulho se dissipou, como se um interruptor tivesse sido desligado. Suspirei, um desabafo que só percebi quando finalmente pude fazê-lo. Está tudo bem? Perguntou Valerie, sua preocupação evidente. Sim, respondi, e desta vez, eu realmente queria dizer que estava tudo bem. Na frente do imponente edifício, a cidade parecia indiferente. Carros passavam, vozes se misturavam ao barulho de um ciclista que xingava, enquanto o sinal sonoro ecoava distante, como se nada daquela agitação tivesse a ver comigo. Meus pais estavam ali, prontos para me encontrar. Minha mãe segurou meu braço, os dedos tremendo de ansiedade. Por favor, ela implorou, mas eu sabia que não poderia ser assim. Dei um pequeno passo para trás, não com dureza, mas o suficiente para criar um espaço entre nós. Foi até aqui que chegamos, eu disse, olhando para meu pai que se preparava para intervir. Ele limpou a garganta, tentando articular palavras que, de alguma forma, pudessem nos proteger. Olhei em seus olhos. Vocês queriam se proteger, eu respondi, mas isso não é a mesma coisa. Jana estava atrás deles, sua expressão distante, sem se importar com as câmaras que antes a cercavam. Era como se ela estivesse calculando algo cujas variáveis tinham-se esgotado. Quando ela encontrou meu olhar, um medo profundo brotou em sua voz. Eu estava com medo por você, disse, e eu apenas assenti. Eu sei, respondi, mas essa é a história que você se conta. Não havia mais nada a ser dito, nenhuma palavra poderia consertar o que se tornara uma alavanca entre nós. Virei-me e comecei a descer as escadas. Enquanto pisava os degraus, meu celular vibrou no bolso, mesmo com o som silenciado. Uma mensagem da minha equipe, breve, objetiva, informando que o procedimento era conhecido, sem impacto no meu trabalho atual, os próximos passos seguiriam conforme protocolo. Nada de drama, apenas o processo. Guardei o celular sem responder, haveria tempo para isso depois. Valerie me acompanhou até a esquina. Se precisar, me avise, disse ela, mas eu sabia que não o faria. Ela olhou para meu rosto, como se quisesse garantir que eu estava realmente bem, e então acenou com a cabeça. Hoje você fez o que precisava, ela afirmou. Agradeci, de forma educada, sem exageros, e segui sozinho, atravessando um quarteirão até que a cidade me engolisse novamente. Dizem que família é sempre família, mas isso só é verdade se as ações refletirem isso. O que aconteceu no tribunal não foi um mal-entendido ou uma simples briga, foi uma decisão deliberada. Eles escolheram priorizar a conversa, a imagem, em vez da confiança e da verdade.
As manchetes se perpetuariam até que algo novo surgisse, enquanto o contexto se dissiparia, como sempre acontece. E eu estava em paz com isso, minha vida não dependia da versão deles. No carro, desliguei o rádio antes que o locutor pudesse pronunciar meu nome de forma errada. Acelerei, vendo o prédio do tribunal se tornando cada vez menor no retrovisor, sentindo o ruído interno se dissipar. Ali havia trabalho a ser feito, trabalho verdadeiro, que não conhecia sobrenomes ou narrativas familiares. Um trabalho que exigia atenção, não desculpas. E se você já passou por um momento assim, quando alguém tenta te forçar a assumir um papel diante do público e você decide permanecer calmo, então se inscreva, compartilhe e comente quando percebeu que o silêncio não é fraqueza, mas sim controle. Entrei na alça da rodovia, sinalizando mudança de faixa, enquanto me ajustava ao fluxo da estrada. Não foi porque deixei algo inacabado para trás, mas porque estava pronto para me libertar de um peso que nunca me pertenceu. Assim, em meio a uma jornada repleta de desafios e descobertas, cheguei a um ponto crucial. O que antes me consumia, o que eu carregava como se fosse uma parte de mim, começou a se dissipar. Era como se uma névoa espessa estivesse se desvanecendo, revelando um horizonte que eu nunca havia ousado imaginar. A cada passo, percebia que a verdadeira liberdade não estava apenas na conclusão de tarefas, mas na capacidade de soltar as amarras que me prendiam expectativas e responsabilidades que não eram minhas. Essa realização trouxe uma leveza ao meu ser e, finalmente, eu podia respirar plenamente. A vida, com suas complexidades e nuances, parecia mais clara agora. O que eu deixava para trás não era um sinal de fraqueza, mas sim uma declaração de força e autoconhecimento. Eu estava pronto para abraçar o futuro, não mais sobrecarregado por fardos alheios, mas livre para construir meu próprio caminho. E assim, com o coração leve e a mente aberta, avancei, determinado a viver de acordo com o que realmente me pertencia.